Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar o primeiro vídeo da série Na Minha Estante, com o primeiro livro que eu li na primeira semana de janeiro. E o livro da vez é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. A Amiga Genial é o primeiro livro de uma série de 4, que conta a história de duas amigas, a Lenu e a Lina, que cresceram juntas na periferia de Nápoles no período de pós-Segunda Guerra Mundial. A narradora da história é a Lenu, que vai contando como ela e a Lina se conheceram, viraram amigas e o rumo que a vida de cada uma delas tomou. Três aspectos principais me chamaram a atenção nessa história. O primeiro é como o relacionamento das duas amigas é muito central na vida de ambas, então o peso que cada uma tem na trajetória da amiga. O segundo ponto foi o contexto em que elas estão inseridas, que é uma Nápoles violenta, machista, muito agressiva e até dominada pela máfia no período aí de pós-Segunda Guerra. E por último, a relação que as duas personagens estabeleceram com a escola e como isso mudou a trajetória de uma delas e de outra nem tanto assim, mas teve um papel central. Então, acho que para começar, eu vou contar um pouquinho para vocês então do contexto da história. Então, é um livro que ele vai desde a infância até o final da adolescência dessas duas meninas, da Lina e da Lenu. Então, desde quando elas eram pequenas e se conheceram, até quando elas estão aí na fase dos 16 anos, e vai contando toda a história de vida delas e da amizade, desde a primeira infância, passando pela pré-adolescência até entrar na adolescência. Então é muito legal porque é um retrato muito bem escrito, assim, de uma relação de amizade e também biográfica de duas meninas. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, a história é narrada pela Lenu, que é a narradora personagem, então também aí a gente tem um viés na história, né, porque a gente só conhece os fatos através do olhar da Lenu, então os sentimentos e as impressões dela estão sempre em primeiro plano, e a gente acaba comprando a versão dela e se identificando muito com tudo que ela traz. E aí, como eu comentei com vocês, a história se passa em Nápoles, e essa Nápoles, a periferia de Nápoles, né, uma região pobre do pós-Segunda Guerra, é também um lugar muito violento, é um lugar onde as coisas são resolvidas muito no braço, onde a máfia está envolvida, então é um contexto também ali que é bem desafiador para as duas. E depois, por último, o que me chamou a atenção foi a relação delas com a escola, como eu comentei. Pegando o primeiro aspecto que eu quero, que eu quero detalhar melhor com vocês, o primeiro deles é a relação que as duas amigas estabelecem entre elas. Então, uma coisa que ficou muito claro pra mim, assim, na história, é o quanto a Lina, que é a amiga da Lenu, narradora da história, o quanto a Lina tem uma personalidade magnética. Então, ela é uma menina magrela, espoleta, destemida, ela é super esperta, ela é uma gênia na escola, ela acerta tudo, e ela é corajosa, ela enfrenta os meninos, ela desbrava as coisas que outras crianças têm medo de desbravar. Então no livro ela é sempre colocada como um personagem que atrai muita admiração das outras meninas e principalmente da Lenu. Então a Lina tem um papel central na vida da Lenu, e a Lenu, em muitos momentos, ela fala o quanto a vida dela ganha colorido e ganha sentido quando a Lina tá presente e quando a Lina participa dos acontecimentos da vida dela. Então, a primeira coisa que me surpreendeu muito na história foi como o relacionamento de amizade entre elas acabava sendo o principal relacionamento da vida delas, pelo que a Lenu conta. Às vezes se sobrepondo até mesmo na relação que elas tinham com os pais, com os irmãos, com amores e com a família. Então é uma dinâmica aí de uma amizade feminina que tem muito peso. E, obviamente, tem altos e baixos, né, porque elas se conhecem desde muito pequena, então elas vivem, é uma história bem real, assim, não é um conto de fadas em que só tem sentimentos positivos e é só alegrias, então elas passam muito pelos dois, assim, ao mesmo tempo que tem muita admiração, que tem muito companheirismo, muito carinho, tem também ciúmes, tem inveja, tem competição, então tem todos os elementos aí de uma amizade que se constrói desde tão cedo, que passa por fases diferentes da vida e com duas personagens que são fortes, né? Que tem as suas características que vão mudando, mas que desde o começo sempre mostram que são personagens que estão dispostas, né, a se colocar, a descobrir o que é autêntico em si e a querer também sair daquele contexto que não é tão favorável para elas, né? Que é essa periferia de Nápoles do pós-Segunda Guerra, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, né? O primeiro aspecto que chamou a minha atenção. E eu confesso que em alguns momentos do livro, poucos momentos, eu fiquei um pouco cansada de como a Lenu descreve a Lina, porque tem muitos momentos que ela descreve a Lina com tanta devoção e coloca essa amizade num patamar assim tão elevado que me dá um pouco de canseira. Então, às vezes, se ela tem um período assim que as duas se afastam um pouco, porque a vida de uma toma um rumo e a vida da outra toma outro,
E aí a Lenu conta como a falta da Alina na vida dela faz algumas coisas perderem o sentido, assim. Então tem alguns momentos que até eu falei, nossa, mas será que não tá forçando um pouco a barra? Será que não tá um pouco exagerado? E eu me senti um pouco cansada, mas a história é muito bem contada, a narrativa flui muito bem, te prende, e eu nem cogitei largar o livro por conta disso, assim. Mas acho que só pra vocês verem também durante a minha leitura qual foi um aspecto que me deixou às vezes um pouco apreensiva, assim, que eu achei um pouco exagerado, mas eu acho que faz parte da obra, da proposta, e no final das contas foi muito bom, acho que isso não atrapalhou em nada a minha leitura. A gente tem essa proposta de fazer o Na Minha Estante, e dentro da proposta do Na Minha Estante eu sempre escolho uma frase que pra mim resume a alma do livro, então que é um livro em uma frase. E a frase que eu escolhi pra esse livro tem muito a ver com essa dinâmica da relação entre as duas, da Lenu e da Lina, considerando que a Lina é essa menina mais espoleta, mais destemida, que tem uma personalidade muito forte, é muito respeitada até pelas outras crianças do bairro por ser assim, e a Lenu já faz um perfil um pouco mais introspectiva, mais tímida, mais dócil de certo modo, alguém que não batia tanto de frente assim com as outras crianças e que tem uma outra personalidade. Então a frase que eu escolhi, que eu acho que representa bem assim a alma do livro, é uma frase que a Lina disse pra Lenu, mais pro final da obra, que diz assim: eu queria apenas dizer que você é ótima em atrair o amor das pessoas. A diferença entre mim e você, desde sempre, é que de mim as pessoas têm medo e de você não. Então, eu acho que isso já dá muito, assim, o tom desse livro, né? E de como a personalidade, as características principais das duas personagens se contrapõem pra formar uma amizade que é muito legal. E também contar pra gente uma história, né? Começar a contar uma história, porque ela não termina. Ainda tem mais outros 3 livros com a continuidade da mesma história. Mas fazer a gente se prender nessa narrativa aí sobre uma amizade e também sobre a vida de duas meninas que vão crescendo. O segundo ponto que me chamou muita atenção na história foi o contexto em que essas meninas estão inseridas. Então, como eu comentei com vocês, a gente tá aí numa Nápoles, no pós-Segunda Guerra Mundial. Elas moram num bairro de periferia e é um bairro que é muito violento, que tem muita agressividade. As relações entre as pessoas são relações muito extremas e conflituosas, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então a gente ainda tá num contexto em que a honra da família é defendida com as próprias mãos, e desde por assuntos assim comerciais, de propriedade, até por questão de mulher. Então, se a sua irmã entrou no carro do vizinho, você tem que ir lá limpar a honra da sua irmã e matar o vizinho ou agredir ele. Chega nesse nível, assim. O papel da mulher também é um papel muito arcaico. Então a mulher, ela é a mãe, que tem uma penca de filhos, é dona de casa, ela tem que cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar dos afazeres domésticos, e não tem muito mais possibilidade pra ela além disso. Então acho que esse machismo também tá muito presente na história e também impacta a vida das duas meninas, né? Naquilo que elas consideram possível pra elas e o que elas têm de perspectiva. Então tem muitas cenas também de agressão à mulher, verbal e física, como se fosse naturalizado, porque naquele contexto esse era aí o modus operandi. E também tem uma questão de citar a máfia. Apesar disso não estar tão explícito assim, tem muitos momentos em que aparece que as pessoas que têm mais dinheiro no bairro, que são aqueles comerciantes principais, têm o apoio da máfia e estão envolvidos com outros tipos de negócio. E aí quando a gente fala em Itália, né, e a gente fala da máfia e da questão familiar, e da questão patriarcal, do machismo, a gente tem aí um triângulo, né, com 3 elementos principais que não estão só nessa história, mas também tantas outras histórias muito boas que a gente ouve sobre a Itália, né, como o Poderoso Chefão, que também fala muito sobre isso em um outro contexto, né, nos Estados Unidos, em uma outra época, mas que tem os elementos aí que são muito parecidos. No final eu vou dar algumas dicas também de referências complementares que tem a ver com o universo dessa obra. Mas eu acho que isso me chama muita atenção, então o contexto em que elas estão inseridas é um contexto desfavorável, é um contexto pobre, pobre em termos de recursos financeiros e também de recursos até mesmo intelectuais e oportunidades para expandir um pouco aquele horizonte. E aí eu acho que um gancho também, para já falar do terceiro aspecto que me chamou muita atenção, é que elas sempre sonharam em sair daquele lugar. E o sonho que elas têm de sair da Nápoles, né, dessa Nápoles violenta e tal, não só, acho que não é nem tanto da cidade de Nápoles, mas daquelas circunstâncias, né, em que elas estavam inseridas, elas passam muito por um sonho que começou pela escola, então de ser uma escritora, de conseguir ser alguém fora daquilo, de empreender ou de fazer coisas diferentes. Começou muito por ali, mas a gente vê que num certo momento cada uma vai tomar um rumo na vida muito diferente. Eu não vou dar spoiler aqui,
mas uma das personagens continua estudando e aí persiste nos estudos, a gente não sabe ainda o desfecho, porque a história continua nos outros livros. E a outra não, vai para uma coisa mais tradicional de se casar com um bom partido e ter uma outra vida, que é mais comum às mulheres daquela época. Então, aí o terceiro ponto, né, que é a relação das duas com a escola. Desde muito cedo, as duas têm muita facilidade na escola. A Aline é uma geninha, ela é como se fosse a melhor da escola. A Lenu também é muito aplicada e vai muito bem nos estudos. Só que as duas, elas não têm referência em casa, nem naquele bairro, naquela comunidade, sobre pessoas que venceram na vida ou que alcançaram seus sonhos, seus objetivos através do estudo. Elas não têm essa referência. Então, para elas, acaba sendo um pouco difícil imaginar um futuro que passe pela escola. Então, elas não consideram a escola como um lugar onde elas vão conseguir aprender novas coisas e que aquilo vai levar elas a realizar os sonhos. Elas até vislumbram isso, mas o contexto delas é tão desfavorável e tão longe dessa realidade que acaba perdendo sentido muitas vezes. E isso é muito curioso até mesmo na relação que os pais delas têm com a escola. Então, os pais, eles não veem sentido em continuar investindo recursos na educação das filhas, porque eles não veem como aquilo vai trazer algum benefício para elas e para a família. Então, faz muito mais sentido trazer a menina, depois que ela tá alfabetizada, para trabalhar em casa, para ajudar no comércio do pai, do que ficar pagando dinheiro, investindo dinheiro num estudo para as meninas que não vai mostrar resultados assim. Então, acho que isso também é uma reflexão muito importante, até para os dias de hoje. Então, acho que quando a gente vai num contexto em que é uma comunidade em que as pessoas não têm esse histórico, infelizmente, de ter um bom acesso à educação e de ver como se transforma a vida, eu acho que é papel também fazer um trabalho com as famílias de conscientização e de mostrar que sim, a escola é o caminho para conseguir se transformar e transformar a sociedade, pelo menos é o que eu acredito. Então eu acho que nesse ponto, assim, no livro me trouxeram vários insights, né, eu que trabalho com educação, do quanto educar não tá só da porta da escola para dentro, mas todo mundo educa. E também é papel da escola sair um pouco, né, dos seus muros para conseguir colocar toda a comunidade unida com o mesmo propósito, que é oferecer uma educação de qualidade para as crianças. Principalmente nos contextos em que ela não é tão valorizada, porque a família e até o próprio local não tem um histórico de pessoas que, né, concluíram os estudos e conseguiram uma vida dos seus sonhos por conta dele. Então, acho que isso também foi um ponto que chamou muito a minha atenção. Fora isso, assim, o que eu tenho pra dizer da obra é que é uma narrativa muito bem escrita, ela é muito bem construída, ela chama a atenção em diversos momentos, então é uma leitura muito gostosa. Eu terminei ela super rápido e, além disso, ela termina de uma forma muito sagaz, eu poderia dizer, porque é como se a gente estivesse no meio de uma cena, a gente quer saber o que vai acontecer depois, a gente vira a página e o livro acabou. E aí tem o próximo livro da continuação, que acho que vai parar, né, vai retomar a história do mesmo lugar em que ela parou, pra contar pra gente o próximo desfecho. Então a gente tá ali num momento que é de transição, que no casamento de uma das personagens principais, e tem uma cena ali que vocês têm que ler o livro pra entender, mas é uma cena de clímax, e aí de repente a história acaba e deixa a gente com um gostinho de quero mais. Então, eu ainda não tenho previsões pra ler o próximo livro da série, porque eu tô priorizando os livros que estão na minha estante, como eu comentei com vocês no vídeo 1 do canal. Mas eu também quero ler essa história pra saber o que acontece com essas duas amigas e qual que é a conclusão disso tudo. Então, acho que esse também é um ponto legal pra comentar com vocês. Como eu disse, eu separei algumas referências, então eu vou deixar aqui o link pro post no nosso blog, com um resumo, né, com a resenha do livro, e algumas referências que tem a ver com o universo da história. Então, quando eu tava lendo, eu lembrei de alguns pontos, assim, como O Poderoso Chefão, que eu já citei, que é uma obra-prima, então quem não assistiu ainda, assista, por favor. O Poderoso Chefão é uma trilogia com 3 filmes. O primeiro, assim, é uma obra-prima, é maravilhoso, então assistam. E também fala muito disso, assim, apesar do Poderoso Chefão se passar nos Estados Unidos e os personagens principais serem da Sicília, não de Nápoles, tem muito essa questão da relação familiar, da máfia, da agressividade de resolver as coisas, fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Então acho que tem aí uma cultura que tem um pouco a ver com essa imagem que a gente tem dessa Itália, né? Dessa Itália, desse lado mais negro, assim. Então acho que vale a pena também como indicação. Tem 2 músicas que eu coloquei, uma delas é o Sole Mio, que é uma música napolitana, eu não sabia, eu fui pesquisar, que é um super clássico, né, que acho que todo mundo conhece. Tem uma que chama That's Amore, que eu gosto bastante também, ela é cantada em inglês, mas ela tem uma melodia bem italiana e ela fala também da cidade de Nápoles.
E também tem as referências culinárias, né, que não poderiam faltar, porque afinal a gente tá falando de Itália. E Nápoles é famoso por duas coisas que não são nada triviais. A primeira delas é a invenção da pizza, né? Dizem que a pizza italiana tradicional é de origem napolitana e a pizza margherita, principalmente, que é uma delícia, né? Eu amo pizza margherita, é de origem napolitana. E o sorvete napolitano, que também é super famoso, não só aqueles 3 sabores, mas também se diz que o verdadeiro gelato italiano, né, que é o sorvete italiano, tem origem em Nápoles. Então, acho que quem aí quiser entrar no clima da história e também se render a algumas delícias gastronômicas, pode experimentar um sorvetinho, uma pizza margherita e lembrar que tem origem em Nápoles. Eu até separei uma cena do filme Comer, Rezar e Amar, em que ela vai numa pizzaria napolitana e pede uma pizza sabor margherita, e ela se delicia lá na pizzaria napolitana comendo aquela pizza. Então eu separei pra gente, coloquei o link no blog pra cena e a página do livro Comer, Rezar e Amar, que tem essa cena, né, dela experimentando a pizza. E é isso, assim. Por último, a última referência relacionada ao Amiga Genial vai entrar aqui no blog, no vlog, né, vai entrar aqui na próxima semana, que é uma série da HBO sobre o livro Amiga Genial. Então a HBO gravou um seriado que conta a história desse primeiro livro. Então a primeira temporada é só esse primeiro livro, que chama My Brilliant Friend, que nada mais é do que a Amiga Genial, né, a tradução para o português, mas em inglês é My Brilliant Friend. Então eu vou assistir a série na HBO e vou contar aqui pra vocês quais foram as minhas impressões. Então um filme, a gente tem o desafio de um livro por semana e de um filme por semana. O filme da semana vai ser, na verdade, uma série, que vai ser até maior do que o filme, porque eu vou assistir todos os episódios pra contar pra vocês. E eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho mais de como é essa série, como ela foi construída, qual que é o universo dela, se tem ou não a ver com aquilo que a gente imagina, né, quando tá lendo o livro. Então, pra quem tem curiosidade também de saber como essa história aqui do papel foi traduzida no mundo audiovisual, vocês podem contar comigo que eu vou trazer essa referência pra vocês também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tô super curiosa pra saber quais são as impressões de vocês sobre o livro, ou se vocês têm curiosidade de ler ou não. Então me inscrevam, comente aqui no canal e não esqueçam de se inscrever, por favor. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.